Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, quinta-feira, 2 horas da tarde. E a gente está aqui para fazer a nossa meditação. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa quinta-feira de adoração para a nossa vida. Não é? Hoje, as igrejas, a Igreja Católica, elas abrem as suas portas, não é? Para ter a adoração ao Santíssimo Sacramento, que é Jesus vivo no Santíssimo Sacramento do altar, que é na hóstia consagrada. Não é? Então, temos essa oportunidade de irmos até lá e acreditar que verdadeiramente Ele está presente no Santíssimo Sacramento. Não é? Então, hoje a gente vem aqui meditar mais um evangelho. Vamos ver o que a igreja nos apresenta dentro do seu evangelho para a nossa mudança de vida, né? Sabemos que a nossa salvação ela é garantida. Jesus nos deu a nossa salvação através da sua cruz, através da sua morte, né? Todo o seu sangue foi derramado na cruz por nós. Então, todos os nossos pecados foram excluídos, né? Foram pagos na cruz por Jesus pela nossa salvação. Mas aqui na terra, a gente tem uma lição de casa a fazer aqui, né? Para que a gente possa ganhar essa salvação, para que a gente possa ganhar o céu, essa morada que Ele está preparando para nós, que é seguir a sua palavra, seguir os seus mandamentos. Não é fácil seguir, mas a gente pode melhorar cada dia um pouquinho, diante das coisas erradas que a gente faz, não é isso? Então, todos os dias a gente tem uma oportunidade de sermos melhor, não é? Nós, seres humanos, somos falhos. Temos muita coisa errada em cima de nós, dentro do nosso coração. Mas existe uma força chamada Espírito Santo de Deus que foi dada por Ele, que foi deixado por Ele, né? Para que a gente possa clamar por Ele e pedir esse discernimento, ou seja, essa sabedoria de entender a palavra, né? E com isso a gente vinha mudar, né? Mesmo com as nossas quedas, ninguém vai ser santo, nunca seremos santos, né? O único santo é Jesus Cristo, mas Ele também nos convida a sermos santos dentro do nosso limite, né? A palavra diz: sejais santo, assim como o meu Pai que está no céu, né? Então Ele convida a cada um de nós a essa santidade, né? Mas a gente não quer uma santidade como os santos da nossa igreja, que cada um tem a sua história humana, não é? Mas que um dia deu o seu sim para viver unicamente ali para Cristo, né? Então, com isso, ganharam favores e esses títulos de santo. Por quê? Ao pedirmos a intercessão dessas pessoas que se doaram, não é? Que se doaram para o resto das suas vidas, somente a fazer a vontade de Deus, existem favores nessas pessoas, não é? Os pedidos dela chegam mais próximo do coração de Jesus do que o nosso, que vive desobedecendo, né? Então, a gente vai ver esse evangelho agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus, continuamos no livro de Mateus, né? Continuamos em Mateus, o versículo é 18. O capítulo é 18 e o versículo é do 21 ao 35. Do 21 ao 35. Aqui. Perdoar sem limites. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não lhe digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram a ele um que devia 10.000 talentos. Como o empregado não tinha com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía,
para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, ajoelhado, suplicava: Dê-me um prazo e eu lhe pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e lhe perdoou a dívida. Ao sair daí, esse empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas de prata. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague logo o que me deve. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dê-me um prazo e eu pagarei a você. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. O patrão mandou chamar o empregado e lhe disse: Empregado miserável, eu lhe perdoei toda a sua dívida. Por que você me suplicou? E você não devia também ter compaixão do seu companheiro, como eu tive de você? O patrão indignou-se e mandou entregar esse empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. E assim é assim que fará com vocês o meu Pai que está no céu, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Aí a gente vem aqui, ó. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, ele partiu da Galileia e foi para o território da Judeia, no outro lado do Rio Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. Hoje, a palavra de Deus, ela vem, em forma de perdão. Hoje, Jesus nos pede e nos ensina que a gente precisa perdoar o nosso irmão quantas vezes for preciso. Por quê? Porque a gente vai precisar do seu perdão. E a gente só terá o perdão de Deus diante dos nossos pecados se a gente for uma pessoa que perdoa aqui na terra. Mas isso é uma coisa muito difícil. O perdão para a gente dar a quem nos machucou é muito difícil. O perdão para a gente pedir também a quem a gente machucou é difícil. Existe um orgulho dentro do ser humano, né? E é um orgulho que a gente procura, às vezes a gente até se arrepende das coisas que a gente faz, mas a gente acha pesado chegar e dizer: fulano, me perdoa por aquilo que eu fiz, não é? A mesma coisa a gente acha muito difícil aquela pessoa que nos magoou chegar em nós e pedir perdão. Quantas vezes a gente não vê essa expressão que diz assim: pedir perdão é muito fácil. Abrir a boca, pedir perdão é muito fácil. Eu quero ver o cabra esquecer, eu quero ver o cabra, né? Mas Jesus vem nos ensinar aqui. Se você tem amor à sua vida espiritual depois que você morrer, você precisa perdoar o irmão. E esse perdão, ele tem que ser de coração, porque Jesus, ele conhece o nosso coração. Não adianta a gente dizer: eu perdoo, te perdoo, pronto. E por dentro você tá com ódio, com raiva, com ressentimento da pessoa, não. Né? O perdão nada tem a ver com a volta, né, daquela amizade, por exemplo. Não, eu não sou obrigada a conviver com a pessoa que me magoou, que aprontou, né? Muitas vezes que me defamou. Eu não sou obrigada. Dar o perdão não quer dizer voltar com aquela amizade, voltar com aquele companheiro que te traiu, né? Por exemplo, voltar a estar na companhia daquela pessoa. Não, nada tem a ver. Você só precisa perdoar dentro do seu coração. Se a pessoa vier lhe pedir perdão, você perdoar. Quem sou eu para não perdoar? Se eu vou precisar do perdão de Deus. E Jesus está dizendo aqui: você só será perdoado se você perdoar o seu irmão. Então eu não tenho muita escolha. Ou eu perdoo, ou eu começo a trabalhar isso aqui na terra, ou ele jamais vai me perdoar, né? E a gente tem mania de achar que ele vai perdoar.
A gente tem mania de achar que a gente já está com a passagem do céu garantida, né? E é engano. Por quê? Porque Jesus ele é muito radical. Tem gente que diz assim: eu posso estar num leito de morte, ou a pessoa que me feriu está num leito de morte e eu não dou o perdão. Mesmo que ela mande me chamar, eu não vou. Mesmo que... Agora, isso uma pessoa todo chagado de pecado, precisando do perdão de Deus para entrar no céu. Aí aqui na terra carrega esse, como é que se diz? Essa arrogância, essa prepotência, né? Esse orgulho, o nome disso é orgulho. E nós temos isso em nós. Por quê? Porque nós somos humanos, né? A partir do momento que a pessoa nos magoa, a partir do momento que a pessoa nos defama, a gente já nutre ali uma raiva daquela pessoa, um ódio daquela pessoa, e aquilo ali vai se arrastando para o resto da nossa vida. Se a gente, com urgência, não entender o que Jesus quer para a nossa vida, né? A salvação, ela só depende de nós. Ela é garantida, ela está lá. Garantida, foi comprada com sangue. Todo o sangue de Jesus comprou a nossa salvação. Mas a gente precisa cumprir tudo isso aqui que ele pede. Então, hoje ele pede que a gente perdoe, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, que significa não uma quantidade, um número, mas significa que eu tenho que perdoar sempre, sempre, todas as vezes. E esse perdão ele tem que vir do coração, não é? Eu tenho que dali tirar aquela raiva, aquele ódio, aquele ressentimento que eu fiquei da pessoa, aquela pessoa que me magoou, aquela pessoa que destruiu a minha vida, vamos dizer assim, né? E muitas vezes a gente carrega isso conosco para o resto da vida, né? A gente deseja o mal, muitas vezes a gente abre a boca e diz: eu queria que fulano se lascasse, queria que acontecesse isso, porque ele destruiu minha vida, ela destruiu a minha vida, em relação a relacionamento, né? E quando é amizade, fulana me traiu, eu quero que fulana vá para o quinto dos infernos, e ali se intriga da fulana que não quer conversa. O perdão aqui nada quer dizer que você vai voltar à amizade com aquela pessoa, que você vai querer aquela pessoa dentro da tua casa, né? Não, isso não tem nada a ver. Jesus fala aqui do coração. Perdoar no coração, não sentir mais raiva daquela pessoa, não sentir mais ódio daquela pessoa. Se aquela pessoa passar por você, você falar com aquela pessoa, essa pessoa ela pode ter tido uma amizade com você de 50 anos de amizade, mas houve um momento que ela quebrou, né? Ela quebrou com a traição, seja lá com quem for, um segredo que você contou e ela... E aí? O ódio, a raiva que a gente não fica de uma pessoa dessa, né? Uma pessoa que a gente já tem como família. Então, isso fica aqui no coração da gente. E aí Jesus diz: você tem que limpar isso de dentro de você, para que você possa dar esse perdão. Mas eu sozinha eu não consigo. Por quê? Porque eu sou humana. Existe em mim o orgulho humano. Mas eu preciso, em primeiro lugar, pensar o seguinte: ou eu perdoo, ou eu ando conforme Jesus quer que eu ande, ou eu não vou encontrar essa salvação, eu não vou encontrar esse céu que me espera lá, né? Então, é a única certeza que a gente tem é da morte. Então, eu preciso me preparar para este dia, eu preciso me preparar para minha outra morada. A gente não pensa assim, a gente só pensa em viver bem aqui. Eu conheço pessoas que dizem: eu tenho que viver tudo aqui, porque depois que eu morrer acabou, né? São pessoas que não acreditam na vida eterna, pessoas que acham que morreu, vão dormir e acabou-se, né? Mas não é bem assim. A gente sabe muito bem que Jesus ele não morreu na cruz para nos salvar, para que tudo se acabe com a morte humana, não. Da carne, da nossa carne humana, não. Existe sim, não é? Existe sim esse céu, existe sim esse inferno,
né? Mas ninguém quer ir para ele. Ninguém quer ir para o inferno. Todo mundo quer ganhar o céu, todo mundo quer chegar ali do lado de Jesus e ficar ali, vivendo com ele, né? Mas a gente precisa obedecer. É algo difícil, muito difícil de viver. Tem pessoas que dizem, eu não gosto de fazer meditação em palavra de Deus, eu não gosto de ir para a igreja, eu não gosto de ir para grupo de oração, porque é uma exigência terrível. Mas essas exigências não vêm dos líderes, não. Não vem dos padres, não vem dos pastores. Essa exigência não vem dos pregadores, das pessoas que meditam a palavra de Deus. Não, não somos nós que ditamos regras aqui, não. É o próprio Jesus. Então, se você acredita em Jesus Cristo, você tem que acreditar no que está escrito aqui e pelo menos se esforçar a fazer. Quantas pessoas não carregam no seu coração raiva, ódio, ressentimento de pessoas que já magoaram? Mas ninguém pensa, eu também já magoei, eu também já traí, eu também já aprontei, né? Então, quem sou eu para não dar o perdão ao irmão? Se eu vou precisar do perdão de Deus, todos nós iremos precisar do perdão de Deus pelos pecados que a gente comete aqui. São pecados conscientes. São pecados que eu sei que é pecado, mas que é bom. A carne me oferece, a vida do mundo me oferece e eu quero ir viver aquilo ali. Então é um pecado consciente. Principalmente quando eu sei da palavra de Deus. Quando eu entendo isso aqui e eu vou lá e pratico da minha forma, da forma que a minha carne pede. Então, é um pecado consciente que eu vou levar para Jesus. É isso, então eu vou precisar do perdão dele na hora do meu juízo. Eu vou precisar. Na hora do vamos ver, tu vai cair no inferno ou tu vai cair no céu, né? Mas a gente não pensa sobre isso. A gente só pensa naquilo que a gente vive aqui. Essa vida que é uma vida que está diante da nossa visão. A vida espiritual a gente não vê. Nada que existe nos ares. Nesse mistério chamado céu, nesse mistério chamado inferno, a gente não vê nada. Mas Jesus é bem explicativo aqui e diz: você não pode negar o perdão ao seu irmão se você é um pecador e você vai precisar do meu perdão, né? Jesus fala aqui do homem, o homem que tinha vários empregados, né, que devia a ele, né? E aí ele chama, a palavra diz que ele chama esses empregados e vai aliviando ali a dívida deles, vai deixando de lado a dívida. Só que tem um que devia muito mais, né? E aí Jesus chega e diz assim, o homem aqui, né? O personagem aqui, que significa Jesus. Vamos entender uma coisa. Esse homem aqui, ele representa Jesus Cristo. Esses empregados que a gente está vendo aqui nessa passagem, somos todos nós. O personagem dos empregados aqui é todos nós. A dívida que esses empregados tinham com o seu patrão é os nossos pecados que a gente tem com o Pai, com Jesus. Entendeu? Então a palavra diz que esse patrão chega, pergunta se o empregado, se ele tem a dívida, o empregado não tem a dívida, e ele diz o quê? O patrão diz o quê? Vou vendê-lo, você e sua família. Esse era o castigo, ou seja, o patrão não ia perdoar a dívida dele, assim como Jesus. Nós podemos chegar perto de Jesus no dia do nosso julgamento e ele não perdoar os nossos pecados, talvez por ser muito grande, né? Talvez por a gente não perdoar o outro. Tudo isso vai se levar em consideração na hora. Então, aí a palavra diz aqui, né, que ele vai. Aí o empregado se prostra diante do patrão e pede misericórdia, que dê mais um tempo para que ele possa pagar. Então, o que é que o patrão faz? Tem pena dele. Tem pena dele e lhe concede, né,
um tempo. Ou seja, não vai vendê-lo, não vai vender sua família. É isso? E perdoa ali, diante da súplica dele, perdoa toda a dívida dele. Mas a palavra diz que esse empregado vai andando e encontra um dos amigos que devia a ele algo, uma quantidade muito grande. E ele pega, vamos se dizer, na beca do cara, você tem que me pagar. Ou você me paga ou você morre. E aí? Ele tinha acabado de precisar da misericórdia do patrão para aliviar a dívida dele. Mas ele não teve para com o irmão. A gente é assim. A gente é assim. Quando a gente abre os nossos olhos para julgar, a nossa boca para falar porcaria dos outros, a gente não pensa naquilo que a gente também faz, né? Muitas vezes a gente aponta o outro que está traindo. Olha para ali, está traindo fulano ali. Pá, 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 pá. Muitas vezes a gente está fazendo coisa pior, está roubando em outro lugar. Está roubando. Ou está matando. Então, mas meu pecado é pequeno, não é igual aquilo ali. Eu não teria coragem de trair uma pessoa, mas teria coragem de quê? De roubar, teria coragem de matar, não é assim? Então, nós não somos nada e nem ninguém para apontar o outro, o pecado do outro. Quando eu aponto para o outro, 3 dedos vêm para mim. Quando eu faço assim, 3 voltam para mim. Então, o primeiro julgamento está sendo meu, né? O primeiro julgamento. Então, Jesus hoje nos convida a colocar em prática essa coisa do perdão. Deixar para lá as coisas que fazem conosco. No momento de raiva, de ira, muitas vezes a gente explode, a gente fala, né? Pode acontecer de ficar com raiva, mas procure imediatamente se acertar com esse irmão. Perdoar dentro do seu coração. Se ele quiser fazer as pazes, de estar dentro da sua casa de novo, de estar com amizade com isso, corte. Não quero, não quero. Eu quero sim tirar essa mágoa que eu fiquei de você e ponto. É um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e acabou. Você não é obrigado. Jesus não obriga que você fique ali encangado com quem te traiu, encangado com quem vive te batendo. Não. Mas Jesus quer que você perdoe. E não é fácil esse perdão. A gente só consegue ele através do Espírito Santo, pedindo a Deus através de oração. Não é? Então, existe uma prática que eu aprendi na igreja, que quando a gente tem mágoa de uma pessoa, a gente pega uma foto dessa pessoa, coloca dentro da Bíblia, e todas as vezes que a gente vai meditar a palavra, ou a gente vai ler um pedacinho da Bíblia, a gente lê um salmo e entrega a essa pessoa, a Jesus Cristo, e entrega também um coração, pedindo ao Espírito Santo que tire toda a raiva, todo o rancor e todo o ressentimento daquela pessoa. E ponto. Eu não dou um mês para que você esteja vendo ela de um outro jeito. Você já não sente mais aquela raiva, aquele entojo. Se você encontra na rua, você muda de calçada. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele limpou o seu coração. A gente precisa colocar em primeiro lugar o nosso eu, o nosso coração. Muitas vezes a gente pensa que não. O orgulho faz a gente pensar que não. Eu não vou. Por quê? Porque eu tenho uma opinião formada e eu não vou. É uma pena. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai ter o da gente esperando quando a gente sair dessa para melhor. Amém? Então hoje a palavra de Deus nos pede que a gente perdoe o irmão. 70 vezes 7 e não 7 vezes. Não tem dimensão às vezes que a gente pode perdoar uma pessoa. Mesmo aquela pessoa estando errada, a gente escuta muito. Fulano errou. Então quem tem que me pedir perdão é fulano. Mas você também tem a mágoa dentro do seu coração. Né? E a gente sabe que o perdão, ele cura até câncer. Né? É comprovado pela medicina. O perdão cura até câncer. Eu já vi dentro da igreja, da Canção Nova de Gravatá, testemunhos de pessoa que foi curado de câncer.
a partir do momento que deu um perdão para a mãe, a partir do momento que deu um perdão para o pai, a partir do momento que recebeu ali aquele perdão, foi lá, pediu perdão, perdoaram e a cura foi comprovada pela ciência através daquilo ali, né? Então, hoje Jesus nos convida a perdoar. Vamos trabalhar isso em nós, enquanto é tempo, né? Amém? Boa tarde para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.